que eu tenho que saber a primeira vez que eu escutei falar sobre carreira? Vamos lá! Sou Rebeca Toyama, fundadora da Academia CI. Estamos nos nossos 7 minutos diários para falar sobre mundo do trabalho. Pauta de hoje? Carreira saudável. Sim, estamos aqui lendo o livro Carreira Saudável, página 53. Se você ainda não tem o livro, tá na Amazon, principais livrarias, mas a gente também tem todos os episódios que antecedem a página 53 para você ir acompanhando. Cada capítulo do livro, 10 capítulos, eles possuem um depoimento de um cliente que foi impactado pela metodologia e tem uma ferramenta. Então, embora hoje a gente tenha cerca de 300 ferramentas, a gente escolheu 10 para que você possa aplicar. E ao término das 10 ferramentas, a gente vai ter o seu manual, como é que você funciona, e aí fica mais fácil você encontrar o caminho para uma carreira saudável. Nesse capítulo, de onde eu vim, a ferramenta é a origem e ela traz uma série de perguntas, é uma ferramenta reflexiva. E aí a gente está aqui justamente falando dessas perguntas. E a que vem agora é por quê? Página 53, lá no meio dela, fica comigo. Se você está lendo no Kindle ou em algum e-book, aí eu não tenho como te orientar, mas talvez nos próximos episódios eu deixe aqui o Kindle para te falar em qual posição do livro eu tô. Gostei da ideia. Obrigada de você ter me dado essa ideia, você que está aí assistindo. A gente ainda não fez isso, mas vou pensar em fazer. Outro dia a gente estava fazendo um trabalho no e-book e aí fica aquilo, não é por página, é por posição. E ele é muito assertivo. Eu falei, nossa, a gente pode localizar também no Carreira Saudável qual é a posição que está essa informação. Então por isso que eu acho que vai ser legal nos nossos próximos episódios. Vou pensar aqui no caso. Vamos lá. Por que uma pergunta sobre a primeira vez que você ouviu falar sobre algo sobre profissão? Costumo dizer aos meus clientes que o primeiro chip que entra em nossa mente exerce grande influência por toda a vida, seja sobre trabalho, dinheiro, relacionamentos, família, religião e estilo de vida. A resposta dessa pergunta costuma trazer muitos insights sobre como nossas crenças sobre carreira e trabalho começaram a se formar e como tais crenças interferem em nossa vida profissional. E aqui pode ser qualquer nome, viés, crença, preceito, mas algo aconteceu, eu observei, lembra, eu posso ter trigêmeos, são filhos dos mesmos pais, transitam no mesmo ambiente, mas a percepção deles ela é muito diferente. Mas o que a gente não pode ignorar é que o que vimos formou nossa visão de mundo. É por isso que muito líder tem problema com liderança, porque ele sai do mundinho fechado dele e acha que todo mundo pensa daquele jeito, todo mundo que é bom, vê o mundo do jeito que ele vê, só que cada um de nós teve origem num microambiente e ele não representa o todo. Ele faz parte do todo. Nossas experiências, tudo que a gente viu lá, o trabalho da mãe, o trabalho do pai, dos avós, dos tios, aconteceu lá, interferiu na minha vida, mas não representa o todo, mas ajuda a formar o todo. Então não é que eu tenho que ignorar essa experiência, mas a minha experiência não representa a sua não representa a minha, mas a junção toda dessas experiências representa, por exemplo, o mercado brasileiro. Para quem está no mercado financeiro, o mercado financeiro. Para quem está no setor automobilístico, o setor automobilístico. Então, a junção das experiências formam algo, mas não exatamente a minha experiência, ela reflete a experiência das pessoas que estão ao meu entorno. A gente pode ter um papo enorme sobre isso, falar com líderes, com mentores na nossa formação, a gente fala muito forte, firme e forte sobre isso. Com os meus clientes de mentoria, a gente fala muito forte sobre isso, que a gente tem que ter qual é a nossa visão de mundo. No mundo acadêmico, a gente pergunta qual é a epistemologia que você vai desenvolver essa pesquisa. Portanto, qual é a tua visão de homem, tua visão de mundo sobre aquele tema, porque é a partir disso que as coisas acontecem. Então, a gente precisa saber qual é a nossa visão e, para isso, ajuda muito saber o que aconteceu lá atrás. Uma moça, ela me procurou porque ela queria fazer a transição de carreira dela. Ela trabalhava no banco, no Itaú, e ela estava com dificuldade, foram muitos anos, e ela falava, eu não sei, eu quero sair, não consigo. E com essa pergunta, na segunda sessão, ela teve uma compreensão enorme. Então ela me contou, ela era pequena, a mãe dela vendia alguma coisa, talvez roupa, joia, enfim,
E de tempos em tempos, elas iam ao banco depositar os cheques. Na época, hoje não mais, mas na época ia depositar os cheques. E aí ela chegava no Itaú com a mãe e via aquelas mulheres de salto, meia fina, tailleur. Ela, meu Deus do céu, é isso que eu quero ser quando crescer. E lá estava ela com 55 anos, na instituição, que ela entrava para depositar o cheque com a mãe, e não sabendo porque ela não conseguia soltar tudo aquilo. Então, na visão dela, o mundo dos sonhos de trabalho era representado por aquele lugar que ela estava. E aí eu conseguia, gente, é sério, às vezes eu falo, ai, gente, eu podia escrever um livro só com as respostas dessa pergunta que eu tive com os meus clientes. É uma mais assim, outro dia atendendo uma oficial da Marinha, e aí quando eu fiz essa pergunta, também parou, arregalou o olho, porque ela queria ser arquiteta, por que ela estava na Marinha? Enfim, e aí ela lembrou nessa pergunta. Era um almoço de domingo, sei lá, na família, chegou um tio, um primo dela, com aquela roupa branca, ela descrevendo, que eu falo, então me descreve essa experiência. Aquele homem bonito, alto, de branco, entrando na sala, ela olhou e falou assim, uau, isso é o meu modelo de sucesso. E aí ela, em um estado muito delicado, sofrendo lá na Marinha, não sabia porque não conseguia sair, mas ela cursava arquitetura e ela, enfim... E aí nessa pergunta, com a compreensão, a gente conseguiu fazer um processo belíssimo. Não vou fazer aqui o desfecho, mas ela está muito feliz, nem está mais no Brasil. Mas é sobre isso, é essa pergunta. Então quero que você responda essa pergunta, que inclusive é uma das que eu faço no programa Liderança Sustentável, toda sexta-feira, ao vivo, em parceria com a Rádio Valinhos. Se você não mora na Grande Valinhos, você pode assistir no meu canal do YouTube, que já sugiro que você assine, tá certo? Bom, vou finalizar nossos 7 minutos agradecendo a sua companhia e desejando que você tenha uma carreira saudável. Até amanhã.